Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos aprender sobre a roda dos ventos, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Também você vai aprender o movimento aparente do Sol ao longo de um dia. Você lembra de uma experiência que você fez quando você estava lá no 5º ano? Você tem que abrir o braço e apontar o braço direito para o nascer do Sol. Meio-dia o Sol vai estar sobre sua cabeça. Então hoje você vai recapitular esta aula e aprender muito mais. Vamos para a lousa? Então eu já anotei aqui, fiz esse desenho, ficou meio tosco, um lado maior que o outro, mas o que importa é a intenção. Os pontos cardeais são esses pontos principais, os pontos de referência. O ponto de referência é o norte. Por convenção, os cartógrafos decidiram que sempre que possível, coloque o norte na parte de cima. Mas isso não é uma obrigação, mesmo porque, pessoal, o norte é uma direção horizontal. Quando estamos estudando orientação, a pergunta que estamos respondendo é a seguinte: em que direção devo seguir? Então, o norte é a direção que a bússola sempre aponta. A bússola é um instrumento que tem uma agulha imantada. Devido ao campo magnético da Terra, ela sempre vai apontar para o norte magnético do nosso planeta. Bom, pessoal, na realidade funciona assim. Todo ímã tem o lado norte e o lado sul. A agulha da bússola também tem o seu lado norte e o lado sul. E você sabe que os polos opostos se atraem. Perceba aqui nesse experimento mostrado na internet que o lado norte da bússola, vermelho, aponta para o sul do ímã. Tá? E o lado branco, que é o lado sul, aponta para o norte do ímã, que é o lado vermelho. Na Terra, quando a gente pega uma bússola, ela se orienta virada para o norte, como eu falei no vídeo ali para vocês. Porém, aí vem um grande problema. Na realidade, o que está próximo ao norte geográfico do nosso planeta, nos mapas que a gente está acostumado, na realidade, no campo magnético, ali é o sul magnético. Então a bússola ela vai apontar ali a sua agulha, na realidade, para o ponto onde está entrando ali o sul magnético do nosso planeta. Continuando aí, eu vou mostrar para vocês como que funciona uma bússola. Você tem que ficar com a mão paradinha, independente do lugar onde você estiver, e a agulha ela vai apontar para o norte. A partir de agora, eu vou chamar de norte magnético porque é o norte que a bússola aponta. Entendeu? Então é muito confuso esse tema. As pessoas acabam se confundindo, mas o que você tem que gravar é o seguinte: norte magnético é o norte que a bússola aponta e ele não coincide com o norte do eixo de rotação da Terra, que nós chamamos de norte verdadeiro ou norte geográfico. É o norte que é utilizado para a confecção dos mapas. Tudo bem? Continue olhando o desenho que eu vou explicar para você. A Terra ela gira em torno de um eixo imaginário e esse eixo forma o norte e o sul geográfico. Percebam aqui nesta imagem que vai aparecer ali o norte verdadeiro, que é o norte geográfico, e o norte magnético. Lembra que na realidade é o campo magnético sul, tudo bem? Mas a gente vai chamá-lo de norte magnético por causa da bússola. Uma pessoa que está ali no Canadá, por exemplo, está com uma bússola em mãos, ela vai apontar para o norte magnético. Só que os mapas eles são construídos com base no norte geográfico. E veja, para quem está no Canadá, tem uma declinação, ou seja, um ângulo de 13 graus de diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. Então, se você está utilizando um mapa e precisa ter uma bússola para se orientar, você tem que fazer esta correção, porque senão você vai se orientar de maneira errada. A distância entre o norte verdadeiro, que é o norte geográfico, e o norte magnético, ela é na casa dos 1000 quilômetros, mais ou menos. Então, o observador estando ali, ele precisa fazer esse ajuste em sua bússola, que no caso do Canadá dá mais ou menos uns 13 graus, e dependendo do local onde essa pessoa está no planeta, da latitude que ela está, a variação ela vai ser maior ou menor, essa declinação magnética. Perceba mais uma vez nessa imagem, então, como que será feito o ajuste e que todas as cartas topográficas de navegação, elas contêm ali a informação sobre o valor da declinação magnética. Tudo bem? Aprendeu mais uma agora, né?
Então a pessoa ali ela vai utilizar a bússola para se orientar, está ali apontando para o norte, magnético, posicionou a bússola na posição norte, para que ela saiba para onde fica o leste, o oeste e o sul. Agora ela tem que fazer o ajuste. Esse ajuste é de 13 graus, no local onde essa pessoa está. Então ela vai pegar a bússola e vai marcar ali, ó, 10, ali 20, o 13 que está ali no meinho. Então ela tem que fazer esse ajuste. Então ela vai virando a bússola para dar os 13 graus certinhos. Agora sim ela sabe qual é a direção norte que ela tem que seguir ali, por exemplo, utilizando um mapa. Ela tem que seguir nessa direção que está escrito ali, True North. As bússolas profissionais, elas contam com todo esse mecanismo detalhado para que a pessoa consiga fazer o ajuste. Então eu coloquei aqui, por convenção, o norte na parte de cima do desenho. Se o norte está na parte de cima, o oposto é o sul. Para a direita, o leste. E eu vou utilizar aqui as letras em inglês para ficar um padrão internacional. Então, E de East, leste, e W de West. Se você preferir, você pode usar L para o leste e O para o oeste. Feito aqui este primeiro momento, eu vou colocar aqui o nome desses pontos cardeais. O ideal é você tentar lembrar esses nomes sozinhos, tá? Mas eu vou deixar aqui do ladinho para você. Norte, leste, sul e oeste. Beleza? Agora ficou muito fácil, porque os pontos colaterais são os pontos que ficam entre os pontos cardeais. E para você determinar o nome desses pontos ou conhecer a sigla, é só fazer a junção dos pontos. Vejam que facinho. O ponto que está entre o N e o E é o ponto NE, ou Nordeste. Muita gente confunde Nordeste e Noroeste. Se você falar a palavra Norte e a palavra Leste, que é a junção, é o meio desses dois pontos, rapidamente a palavra Nordeste vai sair, ó, Norte-Leste. Norte-Leste. É diferente de você pronunciar a palavra Norte-Oeste, que vai dar Noroeste. Uma dica boba, eu sei, mas ajuda você a lembrar. Entre esses dois pontos, S, E. O ponto, ó, sul, leste, sul, leste, sudeste, sudeste. Agora entre o ponto sul e oeste, olha só, sul, oeste, sul-oeste. A palavra sai quase sozinha, sudoeste. Perceba que a palavra oeste está dentro da palavra sudoeste, para você nunca confundir sudeste com sudoeste. E finalmente, norte-oeste, N-W, noroeste, noroeste. Lembra que eu falei para vocês? Pronunciando a palavra norte e oeste pausadamente, norte-oeste, sai a palavra noroeste. Existem também os pontos subcolaterais. Eles ficam entre os pontos cardeais e colaterais. Você deve estar pensando, mas para que utilizar pontos tão específicos assim? Gente, imagina na navegação um navio no meio do oceano. Se você mudar um pouquinho o ângulo, 1 ou 2 graus que muda a direção que o navio está seguindo, depois de milhares de quilômetros, o local que vai ser o destino vai estar muito distante do ponto que ele gostaria de chegar. Então esses pontos, que são os pontos subcolaterais, eram usados mais na navegação antigamente, quando a bússola era uma bússola magnética. Hoje em dia, com os equipamentos modernos de GPS, esses pontos eles ainda existem, mas não é tão fundamental como era antigamente. Porém, pode ter certeza que todo mundo que trabalha na aviação ou com navegação conhece muito bem os pontos cardeais, colaterais, e os subcolaterais e os subsubcolaterais, que são outros pontos ainda que vêm entre esses pontinhos aqui. É muito fácil, é só fazer a junção. Primeiro, o ponto mais importante, que é o cardeal. Então, primeiro o cardeal, depois o colateral.
Pode ser com hífen ou sem hífen, mas ó, norte, nordeste. O nome é mais fácil ainda. Norte, nordeste. Inclusive, eu vou deixar de exercício para vocês colocar todos os nomes. Vou colocar apenas as siglas. Leste, nordeste. E-N-E. Leste, sudeste. Perceba que é sempre primeiro o cardial, depois o colateral. Sul, sudeste. E aqui? Sul, sudoeste. E agora? Primeiro o ponto cardial, depois o colateral. Oeste, sudoeste. Oeste, noroeste. E finalmente, norte, noroeste. Então esses são os pontos subcolaterais. Então preencha essa lista aí no seu caderno para você praticar. Tudo bem? Vou colocar aqui o nome, então, as siglas, na verdade, de todos os pontos. E fica por sua conta escrever aí no seu caderno o nome de todos eles. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo e ver novamente que eu falei o nome de todos os pontos. Te vejo daqui a pouquinho numa nova lousa, onde a gente vai entender melhor o movimento aparente do Sol. Aguenta aí!